Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao curso de Teoria Construtal, né? Ah, a videoaula de hoje é referente à avaliação geométrica em cavidades, né? Primeiras construções. Basicamente, cavidades são problemas onde você tem um sólido com geração de calor, né, e um escoamento passando por uma região, né, denominada de cavidade. Né. Nesse problema específico, a gente tem cavidades inseridas em sólidos com geração de calor, né, que é o que nós estamos vendo nessa apresentação de hoje. Contudo, né, existem problemas de cavidades onde se analisa o problema do escoamento em cavidade. Como a gente já viu, por exemplo, na videoaula 3, né, onde o objetivo de aplicação do método era avaliar a geometria de aletas, né, inseridas em cavidades, em cavidades onde ocorria o escoamento do fluido. Tá? Então, nessa aula de hoje, né, o objetivo é a gente construir, né, as equações para as variáveis a partir das equações de restrições do problema, definição dos graus de liberdade e tal. Então a gente está vendo um pouquinho mais específico o que nós comentamos nas aulas anteriores. Tá? Então, a cavidade elementar, que é a primeira cavidade mais simples, também chamada de cavidade em forma de C ou I, atualmente é chamada de forma de I, que se a gente olhar esse desenho aqui, ele tem uma forma parece um C, né? Mas isso é a forma do sólido, não da cavidade. Antigamente se chamava em forma de C, mas atualmente tem se chamado em forma de I. Então esse problema consiste, né, num sólido com geração de calor, uma placa com geração de calor, ela tem dimensões H e L, né? Essas superfícies laterais elas são isoladas termicamente, de forma que todo calor que seja gerado dentro dessa região de sólido aqui possa ir para um ponto ou para uma região de sumidouro, né? Que é a região onde a cavidade está sendo inserida. Essa cavidade em específico tem temperatura constante nessas três superfícies aqui, né, uma temperatura mínima, né, e ela possui uma altura H0 e um comprimento L0. Tá? Então, basicamente, o que se pretende nesse problema? Né? Se pretende minimizar a temperatura máxima que ocorre dentro desse domínio. Bom, quais são as restrições desse problema? Primeiro, a área total do domínio. Né? Veja que é o seguinte, total do domínio sólido, só que a área do domínio sólido seria a área total menos a área da cavidade. Tá? Então, a gente está chamando de área total apenas. Né? Então, a área total é dada pelo produto do H vezes o L. Vejam que a gente tem uma equação e duas variáveis. Então, vai surgir um grau de liberdade em específico aqui para poder resolver esse problema do fechamento. Tá? E a segunda restrição é a própria área da cavidade. Né? Então, A0 é igual ao produto de H0 vezes L0, né? E essa segunda equação. Então, nós temos duas equações e quatro variáveis, e nós precisamos de 2 graus de liberdade para fechamento desse problema. Tá? Todas as variáveis geométricas, elas podem ser adimensionalizadas. É muito comum em transferência de calor, né, se utilizar de adimensionalizações, tanto para problemas de escoamentos, né, quanto problemas em difusão do calor, porque você pode representar de uma forma mais geral os problemas físicos encontrados. Tá? Então, a primeira adimensionalização que nós temos aqui é a dimensionalização das variáveis geométricas. Então, a gente está apresentando aqui na equação 3, né, as equações das variáveis adimensionais. Né? Então, x adimensional, y adimensional, h adimensional, L, H0 e L0. A dimensionalização é representada com esse tio aqui em cima. Tá? Então, essas variáveis foram adimensionalizadas dividindo-se as variáveis dimensionais, né, por um comprimento característico. Qual é o comprimento característico utilizado? Né? Se decidiu usar a área elevada ao meio, porque a área é uma constante em todo o problema.
né? Então, se nós dividirmos pela área elevado não meio, a gente vai estar sempre dividindo pelo mesmo valor, independente da razão de aspecto do sólido ou da cavidade, né? Se nós selecionássemos, por exemplo, o H ou o L, né? O H, para razões muito pequenas de H sobre L, teria um valor de H muito pequeno, e para razões muito grandes, um H muito grande. Então, isso poderia afetar na análise, né? Porque pode ter variações muito grandes das variáveis, né? H, L, por exemplo. Então, se definiu o uso do A elevado não meio como a variável para a dimensionalização, tá? Bom, as equações 1 e 2 das restrições, elas podem ser escritas também na forma adimensional, né? Então, a equação 1, né, A igual a HL, ela foi adimensionalizada através da divisão dos dois lados da equação pela área total do domínio. Então, A dividido por A, que é igual a 1, e H vezes L dividido por A. Só que essa área aqui, né, ela pode ser dividida em duas partes, como o produto de A elevado não meio vezes A elevado não meio. Tá? Então a gente fica com H vezes L sobre A não meio e sobre A não meio. H sobre A não meio é o H til e L sobre A não meio é o L til. Tá? Então a gente fica com essa expressão aqui dessa forma que nem como está sendo apresentada aqui na equação 4. Então H til vezes L til, isso tudo é igual essa divisão de área por área, que é igual a 1. Tá? Então, a equação na forma adimensional é dada por essa expressão aqui, a equação 4. Tá? A fração de área da cavidade, que é a outra equação, a equação 2, né, a gente pode escrever dessa forma φ igual a razão de A0 sobre A, né, onde A0 é o produto de H0 e L0, e aqui se mantém a área. Novamente, a gente vai abrir essa área aqui em duas parcelas, né? A área não meio vezes a área não meio, né? E a razão H0 A não meio é igual a H0 til e L0 A não meio igual a L0 til. Tá? Então, a gente fica com uma expressão dada por φ igual a H0 L0. Então, as duas equações 1 e 2 vão ser substituídas pelas equações 4 e 5 para representação na forma adimensional. Tá? O sistema de equações dado pelas equações 4 e 5 é aberto, pois possui 4 variáveis e 2 equações. Assim, são necessários definir 2 graus de liberdade para permitir o fechamento das equações. Então, os graus de liberdade são dados que nós vamos fornecer para o problema para se conseguir definir os valores dessas variáveis aqui para a gente poder desenhar o problema. Tá? Então, nesse problema específico, né, se a gente olhar para a equação 4 e para a equação 5 separadamente, a gente consegue identificar que esses graus de liberdade aqui parecem ser os mais plausíveis, né? H sobre L e H0 L0. Então aqui HL igual a 1 de uma das equações, né? Então a relação entre o H e L parece o grau de liberdade mais plausível mesmo, tá? Bom, a gente tem a equação 4 aqui, né? O que se faz, né? Se faz um artifício matemático, né? Por exemplo, multiplica e divide a equação por L do lado esquerdo, né? Isso não afeta nada, porque a gente está multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Né? Então, pega H vezes L, multiplica por L sobre L, né? H sobre L vai ser um dos graus de liberdade, o grau de liberdade do problema até aqui, né? E o L ao quadrado vai sobrar. Então a gente fica com L ao quadrado vezes H sobre L, que é o grau de liberdade, que é o dado que a gente vai fornecer para o problema, isso igual a 1. Tá? Então a gente pode jogar o H sobre L para lá para baixo do 1 e tirar a raiz dos dois lados da equação e ficamos com uma expressão para L igual a 1 sobre H sobre L, que é um grau de liberdade, que vai ser um dado do problema, elevado no meio. Então a gente consegue definir o valor de L. Por exemplo, eu defini H sobre L igual a 1. Então vai ser 1 dividido por 1 elevado no meio, L igual a 1. Tá? E para a determinação do H, a gente vai ter uma expressão dizendo que H sobre L é igual a H sobre L, né? Ou seja,
uma equação modificada do próprio grau de liberdade, né? Então, H sobre L igual a H sobre L, né? Um L joga para o outro lado. Então, como L é conhecido, a gente pode dizer que o H é igual ao produto do grau de liberdade H sobre L vezes o L. Tá? Então, as equações 6 e 7 definem as dimensões do domínio sólido externo. Tá? Aqui seria a definição do segundo grau de liberdade, né? Então H0, L0, né? Que está primeiro, mas seria segundo. Então, H0 vezes L0 igual a φ, a gente vai fazer o mesmo artifício feito na equação 4, né? Que deu origem às equações 6 e 7, multiplica por L0 e divide por L0. H0, L0 vai ser o grau de liberdade que vai surgir, então fica com L0 ao quadrado, vezes H0, L0 igual a φ. Vamos jogar o H0, L0 para baixo do φ aqui e tirar a raiz quadrada de todo mundo. Então a gente fica com uma expressão para L0. A única diferença do L0 para o L é que a área é menor, então entra o valor de φ aqui em cima ao invés de 1. Tá? E esse 1 está relacionado à área total adimensionalizada. Né? Então, a gente tem uma outra expressão que H0, L0 é igual, H0 sobre L0 é igual a H0 sobre L0, joga o L0 para o outro lado e fica com a equação 9. Então a gente tem 4 equações para as 4 variáveis do problema. Tá? Bom, como é que fica a árvore de simulações aqui nesse problema? Né? Então a gente vai ter um valor de φ0 constante, o φ0 é um parâmetro, não é um grau de liberdade do problema, né? H sobre L, o φ0 e o H sobre L são mantidos constantes para que se possa fazer uma variação de H0 L0, num primeiro nível de avaliação. Quando é feita essa avaliação, a gente vai encontrar o T máximo, mínimo e o H0 L0 ótimo. Né? Depois, num segundo momento, a gente muda o valor de H sobre L, varre novamente H0 L0, achando outro valor de T máximo, mínimo e de H0 L0 ótimo. Então, esse processo é repetido para vários valores de H sobre L, né, até se obter, entre todos, o T máximo 2 vezes minimizado, o H sobre L ótimo e o H0 L0 2 vezes ótimo. Né? Só para a gente ter uma ideia, né, vamos fazer um exemplo, né, considerando um H sobre L de 1, né, se o H sobre L for 1, a equação de L fica L igual a 1 sobre H sobre L elevado ao meio, então o valor de L é igual a 1, né? E o valor de H também é igual a 1. Então vamos considerar aqui uma cavidade, um sólido com um domínio quadrado. Tá? Vamos considerar então a cavidade para um φ de 0, 2. Né? No limite inferior desse domínio, tá? A gente vai ter um H0 L0 igual a 0,2, né? Se o H0 L0 for igual a 0,2, quer dizer que o L0 é 5 vezes maior do que o H0. Então a gente vai ter uma situação extrema em que o L0 tem uma maior inserção aqui dentro desse domínio sólido. Né? Então se nós pegarmos esse H0 L0 de 0,2 e jogarmos aqui na equação do L0, vamos ter φ de 0,2, né? φ0 de 0,2 dividido por 0,2 dá 1 elevado ao meio, 1. Então L0 seria igual a 1. Isso seria uma situação extrema, né? A gente vai ter que fazer ainda um pouco menor isso aqui, né? Vai ter esse valor de H0 e L0 não pode ser tão... tem que ser um pouquinho maior do que 0,2, né? Porque senão vai estar aqui em cima e não vai ter nem como desenhar esse domínio aqui computacionalmente falando. Então, talvez um 0,25, por exemplo. Né? Isso é só para vocês entenderem o limite, a definição dos limites do espaço de busca, que é o que define essa posição inferior e a posição superior do H0 L0 na árvore que a gente vai analisar. Tá? Beleza, com L0 de 1, a gente vai pegar o L0 aqui de 1, vai multiplicar por H0 L0, que é 0,2. Então a gente tem um H0 de 0,2. Então, o limite inferior é definido pelas dimensões de H0, 0,2 e o L0 de 1. Tá?
Por um outro lado, a cavidade também pode ficar muito grande, muito alta aqui, né? E ocupar todo esse domínio de H aqui do domínio sólido. Quando que isso acontece? Bom, para φ de 0,2, quando a gente tiver, por exemplo, um H0 sobre L0 no valor de 5, né, o que a gente vai ter? Né? H0 L0 de 5 vai ter 0,2 dividido por 5, elevado na 1 meio, a gente fica com o valor de L0 igual a 0,2. Né? Pode fazer o efeito contrário também. Se parar o L0, quando que o L0 é igual a 1, aqui para o limite inferior, né? E aí definir o valor de H0 L0. Por outro lado, é um pouquinho mais complicado porque tem que jogar aqui, né? Então, para H0 L0 de 5, né, nós temos o valor de L0 igual a 0,2, né? Então, L0, 0,2 vezes o valor de 5 vai dar justamente o 1, o H0. Então, o limite superior da razão H0, L0 investigada é 5. Então, a árvore varia de 0,2 até 5. A gente pegou um exemplo aqui, um valor intermediário, né? Então, para φ de 0,2 e um H0, L0 de 2, né? Então, 0,2 dividido por 2 dá 0,1, elevado na 1 meio, L0 de 0,32 e o H0 de 0,64. Então, um valor aqui no meio do nem a cavidade tão alta, nem a cavidade tão intrusa aqui dentro, né? Nessa direção X. Tá? Então, o limite inferior aqui vai ser 0,2 e o limite superior de 5. Isso quando o φ for 0,2 e o H sobre L for 1. Ah, mas se eu mudar o φ? Bom, vai mudar esse range aqui, né, de valores. Tá? Então, isso é uma questão bem importante da gente definir qual é o espaço de busca que a gente está estudando. Tá? Então, para a primeira construção, a mais elementar é isso, né? Você tem 2 graus de liberdade, para a cavidade é 1 apenas, e para o sólido mais 1. Tá? Então, a sua árvore de simulações pode chegar a um valor de um ramo com 3 bifurcações, caso a gente for avaliar, né, o φ0. Né? Em geral, para problemas mais complexos, né, de física mais complexa, o que acaba acontecendo é se definir um φ0 constante e analisar a influência dos graus de liberdade apenas. Tá? Vale lembrar, né, que para cada caso simulado, a gente vai precisar resolver a equação da difusão do calor. Aqui ela é apresentada na forma dimensional, onde o θ é uma dimensionalização do campo de temperaturas, que seria a temperatura máxima em excesso adimensional, né? Então T menos um T mínimo, esse T mínimo é essa temperatura nessas superfícies aqui da cavidade, sobre a taxa de geração por unidade de volume, vezes a área, sobre a condutividade térmica do domínio sólido. Tá? E o x adimensional é dado pela razão entre x e a área na 1 meio. Tá? Aqui a gente teria um Q 3 linhas, só que para poder adimensionalizar esse cara aqui pelo Q 3 linhas, A, K, isso aqui tudo fica com 1 aqui no final. Mas esse 1 não é um valor aleatório, foi definido com base na dimensionalização do θ e da coordenada espacial, que é o quadrado. Tá? Para cada caso que a gente vai rodar, a gente precisa resolver a equação da difusão do calor, determinar a temperatura máxima e aí fazer a comparação entre as diferentes geometrias. Aqui vou obter a temperatura máxima menor dentro do domínio, vai ser a temperatura máxima 2 vezes minimizada, né? E as geometrias correspondentes vão ser o H sobre L ótimo e o H0 L0 2 vezes ótimo. Tá? Bom, depois de se estudar o problema de cavidade em forma de I, resolveu-se estudar, né, uma cavidade mais complexa com uma bifurcação. Né?
que a gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores, mas aqui a gente vai fazer toda essa dedução, né, das variáveis dos graus de liberdade do problema. Então, ele está considerando uma cavidade em forma de T, inserida num sólido com geração de calor. As dimensões do ramo simples são H1, L1 seria a distância bem do ponto aqui do sumidouro até metade do ramo bifurcado aqui, o comprimento, então H1, L1, e o ramo bifurcado tem dimensão de 2H0, né? Então H0 seria metade aqui, e L0. Por que você está usando essas dimensões? Porque foi usado no trabalho no trabalho da literatura. Tá? Então a gente vai manter os mesmos valores, até para caso vocês peguem o artigo para ler, vocês tenham um entendimento melhor. Tá? Então, a restrição aqui nesse problema foi definida somente como a área da cavidade. Então, a gente está representando já aqui na forma adimensional, φ igual a A0 sobre A. Né? A área seria o produto de H vezes L, né? Que a gente vai escrever como A não meio. A não meio vai poder adimensionalizar todas essas variáveis que estão aqui, né? Visto que elas têm todas geram uma dimensão de área aqui, né? Então, o φ é dado por 2 vezes H0L0, 2 vezes H0L0, que é essa área aqui do ramo bifurcado, L1 menos L0 dividido por 2, aqui é L0, L0 dividido por 2, né? Então, L1 menos L0 dividido por 2, vezes o H1, é essa área do ramo simples aqui, tá? Nesse problema particular, eu tinha me esquecido, tinha dito o contrário nessa mesma apresentação, né? Mas a área de ocupação da cavidade, né, foi definido aqui nesse problema por ser na época, né, simular um problema com vários graus de liberdade podia ser um problema, tá? Então se definiu uma área onde a cavidade estaria inscrita para poder se diminuir o número de graus de liberdade. Porque você aumenta o número de equações de restrição e diminui o número de graus de liberdade a serem avaliados. Então, aqui você tem uma equação, a equação 13, e tem 1, 2, 3, 4 variáveis. Então, seria um problema que precisaria de 3 graus de liberdade apenas para a cavidade. Tá? Com a definição do psi dado por 2 vezes H0 vezes L1, né? Seria essa área aqui, né? Mais H0, L0, né? Que seria 2 vezes H0 vezes L0, só que dividido por 2, né? Então, essa área aqui seria uma área tracejada aqui no entorno, né? Que é uma área de ocupação da cavidade. Consequentemente, você tem 2 equações e 4 variáveis. Então, você precisa definir só 2 graus de liberdade para a cavidade, né? Então, esse problema possui 3 equações, né? As 2 equações que a gente viu do φ, do psi, mais a equação da área total aqui, né? Que seria H vezes L igual a 1, a mesma do problema da cavidade em forma de I, né? E 6 variáveis, H, L, H1, L1, H0, L0. Então, você tem 3 graus de liberdade. Os graus de liberdade que foram definidos são H0, L1, né? H0 e L1, ou seja, uma relação entre o comprimento do ramo bifurcado e o comprimento do ramo simples, e o grau de liberdade aqui, L0, H1. Ou seja, a relação de espessuras entre a cavidade bifurcada e a região do ramo simples. E H sobre L, que é aqui a relação de altura com comprimento da cavidade. Então a gente pode pegar a equação do φ, né, que a gente chamou de equação 13 no slide anterior, né, e rearranjar ela de forma a relacionar com esses graus de liberdade aqui. Então, primeiramente, a gente pegou 2 vezes H0, L0, multiplicou e dividiu por L1. Né? Quando a gente multiplica e divide por L1, a gente vai ter um H0, L1 que está surgindo aqui, né? Que é um grau de liberdade, a gente vai ficar com L0, L1 aqui nessa expressão. Tá? Mais
O L1 a gente multiplicou por esse H1 aqui, abriu ele, menos L0 vezes H1 sobre 2, né? E aqui a gente está multiplicando e dividindo por H1. Né? Vejo que aqui L0 sobre H1 é um grau de liberdade que surge no problema. Tá? Então a gente fica com duas vezes H0L1 vezes L0L1 mais L1 vezes H1 menos 1 meio de L0H1, que é o outro grau de liberdade, vezes H1 ao quadrado. Então, nós temos uma expressão aqui, né, que a gente tem H1 ainda, tem o L1 e tem um L0 que está sobrando aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é tirar essa dependência do L0 aqui. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vai pegar esse termo aqui, vai multiplicar e dividir por H1 para tentar relacionar com esse grau de liberdade aqui, esse segundo. Então fica φ igual a duas vezes H0L1, que surgiu anteriormente, L0L1 vezes H1 e dividido por H1. L1H1 menos 1 meio de L0, H1 e H1 ao quadrado. Então, L0H1 é um grau de liberdade, a gente vai ficar com L1 e H1, que é o mesmo termo que tem o mesmo produto de variáveis que tem nesse segundo termo da equação. Isso vai facilitar um pouco a nossa vida. Então, continuando essa dedução, em função dos graus de liberdade, a gente fica com φ duas vezes H0L1, L0H1, H1L1, aqui H1L1, menos 1 meio de L0H1, H1 ao quadrado. Tá? Então, arranjando um pouquinho essas equações, a gente fica com uma equação de segundo grau, né? Menos 1 meio de L0H1, que é um grau de liberdade, H1 ao quadrado. Esses dois termos aqui vão ser... vamos juntar eles, né? Duas vezes H0L1, L0H1 mais 1. Tudo isso multiplicado por H1L1 menos φ igual a zero. Então, a gente tem uma equação de segundo grau para H1 ao quadrado. Pá, mas e esse L1? A gente vai precisar definir uma outra equação, né? Para L1H1. Tá? Esse problema ele passa a ter, ele foi definido de forma a se ter duas equações para duas variáveis e ter o problema fechado. Tá? Então, se a gente pegar a equação do psi e rearranjar ela, aqui está a equação do psi que a gente obteve anteriormente, duas vezes H0L1 mais H0L0, a gente tem aqui o psi igual a duas vezes H0L1, a gente vai multiplicar e dividir por L1, tá? Então fica H0, L1, L1 vezes L1, H0L1 é um grau de liberdade, então ele acaba reescrito aqui, vezes L1 ao quadrado, mais H0L0, né? E a gente está multiplicando e dividindo por H1, né? Então, L0... L0H1 é um outro grau de liberdade, né? Então a gente vai reescrever essa equação como psi igual a H0L1, L1 ao quadrado, mais L0H1, que é um grau de liberdade, H1 vezes H0, e a gente ainda vai multiplicar por L1, L1. Multiplicar por L1 e dividir por L1 para poder montar um outro grau de liberdade aqui, né? Então, continuando a dedução, em função dos graus de liberdade para a equação do psi, fica com 2H0L1, L1 ao quadrado, L0H1, H0L1 é o outro grau de liberdade, e aqui a gente tem um H1L1. Veja o seguinte, a gente tem uma outra equação agora, só que para o L1, né, o L1 com um termo ao quadrado. Na equação do φ, a gente tinha o H1 ao quadrado aqui. Tá? Então, assim a gente chega a uma segunda equação para as variáveis H1L1. A equação 15 é a primeira, né? E a equação 16 é a segunda. Então, fica com 2H0L1, que é um grau de liberdade, L1 ao quadrado, mais L0H1, H0L1, H1L1, menos psi igual a zero. Tá? Então, a gente tem que resolver as equações 15 e 16. Tá? Então, as equações 15 e 16 são resolvidas simultaneamente para obter o H1L1. Como é que em geral isso é feito? Tá? Em geral o que é feito é, por exemplo, se cria um laço dentro do programa, né? Faça um laço de tanto a tanto. Se chuta um valor de L1,
resolve a equação do H1, né? A equação 15, por exemplo, vamos chutar um valor de L1. Eu estou assumindo que L1 é igual a 0,3, por exemplo. Tá? Resolve a equação do segundo grau, acha as duas raízes. Né? A raiz negativa não vai servir, porque não tem dimensão negativa. Você calcula o valor de H1, pega esse valor de H1, entra na equação 16 e calcula o L1. Se o L1 calculado for igual ao L1 chutado, né, você tem os valores de H1 e L1. Caso contrário, ele fica iterando até ter uma diferença entre o L1 calculado e o L1 resolvido bastante pequena. Tá? As outras variáveis, né, são definidas a partir dos próprios graus de liberdade. Então, por exemplo, a gente sabe que H0 sobre L1 é igual a H0L1, então H0 vai ser igual a H0L1 vezes L1, L0 vai ser igual a L0H1 vezes H1, né? O L e o H são definidos da mesma forma que para o problema com a cavidade em forma de I, né? L igual a 1 sobre H sobre L, 1 meio, e H sobre L vezes L. Com base nisso, você consegue resolver todas as variáveis desse problema da cavidade em forma de T. Nessa forma que foi definida. Se pode definir de outras formas o problema, que você não tem uma equação de segundo grau. Né? Mas nem sempre isso acontece. Essa solução proposta pelos autores, de certa forma, é bem elegante. Tá? Então, isso aqui que a gente viu nessa aula de hoje, nessa videoaula, é a aplicação do método para a definição das variáveis. E esses valores de H sobre L, H0L1, L0H1 são os graus de liberdade do problema e são parâmetros que são fornecidos para a gente calcular as variáveis geométricas do problema. Tá? Então, por hoje era isso. Agradeço a todos. Cuidem-se. Tchau, tchau.